Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para o nosso resumo da semana do Vem e Segue-me. Esta semana nós estudamos as sessões 64 a 66 de Doutrina e Convênios. Então, tá todo mundo de volta em Kirtland, o profeta está em Kirtland, ficou lá no Missouri o Bispo Partridge. O que está acontecendo em Kirtland aqui? Sião continua sendo aquele ponto central, todo mundo querendo saber quando é que nós vamos para Sião, como é que está Sião, e Joseph precisa retomar o trabalho de tradução da Bíblia. Então ele vai se mudar, ele está de mudança de Kirtland para uma cidadezinha ali perto. Enquanto isso, também aqueles irmãos que tinham a designação de voltar para o Missouri com as famílias e se estabelecer no Missouri estão se preparando, vendendo as propriedades, arrumando tudo para poder ir embora com as famílias. Então, nessa época, que é outubro de 1831, Kirtan estava assim super agitado, muita coisa acontecendo. E Joseph, então, vai retomar esse trabalho de tradução da Bíblia. Então, nós temos, a gente já estudou sobre isso quando ele começou, lá do Velho Testamento, nós temos o livro de Moisés, aí o Senhor falou para ele, para o Velho Testamento, começa o Novo Testamento, nós vimos também por que ele começou do Novo Testamento. Muitas das revelações importantíssimas que a gente tem em Doutrina e Convênios, elas são em consequência da tradução da Bíblia. Questionamentos de Joseph, coisas que o Senhor precisava esclarecer, vieram em forma de revelação aqui em Doutrina e Convênios. Então, a Bíblia e a restauração do Evangelho, elas estão interligadas. A gente tem a tendência de separar, né? A restauração do Evangelho aqui é o livro de Mórmon, Joseph se arrumando, né? Organizando a igreja e tudo. E do lado, assim, correndo do lado, a tradução da Bíblia. E não é, eles fazem parte desse todo que foi a restauração do Evangelho. Então, foi um trabalho muito importante que ele fez, né? Então, o senhor estava, tanto que o senhor está cobrando, tem que fazer, você tem que fazer esse trabalho. Então, a gente vai estudar daqui a pouquinho a sessão 76, sessão maravilhosa de Doutrina e Convênios, que foi recebida por conta de questionamentos enquanto Joseph estava traduzindo o Novo Testamento. Então, está tudo aqui. A gente vê a grandeza e a coragem desse jovem profeta, né? De trazer, ele já trouxe um outro livro de escrituras, né? Numa época em que a Bíblia era intocável. Temos uma Bíblia, não precisamos de outra Bíblia. Vem Joseph Smith trazendo o livro de Mórmon, que conta a história de profetas que viveram aqui nas Américas, da visita do Salvador aqui nas Américas, um livro de escrituras, um testemunho, um testamento, né, do Salvador Jesus Cristo. E agora, em contrapartida, ele vai traduzir a Bíblia, né, esse livro intocável. Ele vai pegar o livro e vai arrumar algumas lacunas, algumas coisas que não estão claras, né, coisas que foram tiradas e que, por conta disso, perdeu o sentido, precisa voltar a ter o sentido que o Senhor queria quando aquilo aconteceu. Esse é o trabalho que Joseph vai fazer. Por conta disso, ele vai ser muito criticado. Mais ou menos como o Salvador, quando estava no Sermão no Sermão da Montanha, né? Que todo mundo tinha adoração por Moisés, né? Moisés era o profeta para os judeus. E o Senhor vem e fala assim, olha, ouvi o que os profetas antigos falaram, que era Moisés, não matarás. Tá, então agora eu vou mudar um pouco isso, né? Então eu vou acrescentar aquilo que Moisés havia dito. Então não é só matar, tem mais isso, né? Então é mais ou menos isso que Joseph está fazendo. Então tem a Bíblia, ótimo, está aqui. Mas isso aqui tem que ser assim, assim, assim. Essa era a forma como devia ter ficado aqui, né? Que é como o Senhor queria. Então esse é o trabalho que Joseph vai fazer agora, né? Grande trabalho. Então, nossa, Joseph Smith era maravilhoso, né? Um jovem profeta muito centrado, que reconhecia o chamado divino que ele tinha. Ele sabia que ele era um profeta. Ele tinha sido chamado por Deus e ele realmente não media esforços para fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Bom, vamos então voltar aqui, vamos começar a sessão 64. A sessão 64, ela começa de uma forma, o Senhor chamando
a atenção deles, né, para aquilo que ele queria dizer. Então, o Senhor começa falando isso, lá na primeira palavra de Doutrina e Convênios, escutai. Agora ele está dizendo aqui para esses élderes, para quem ele vai dar essa revelação, atendei e ouvi. Então, não é só ler aquilo que eu estou dizendo. Vocês têm que atender a minha voz, vocês têm que ouvir a minha voz. Essa foi a primeira frase que foi dita quando a restauração teve início com a primeira visão, né? Esse é meu filho amado, ouça-o. Então, o Senhor quer que a gente ouça o que Ele está dizendo. Então, aqui Ele está dizendo, ó, atendei e ouvi. Então, presta atenção, ouve, obedece aquilo que eu estou dizendo aqui, né? E aí Ele diz assim, que Ele tem compaixão daquelas pessoas, né? Terei compaixão de vós, eu desejo que vocês vençam o mundo. Aí Ele diz assim, lá no 3, há entre vós aqueles que pecaram, mas em verdade eu digo que por esta vez, para a minha glória, para a salvação das almas, perdoei-vos vossos pecados. Eu gosto quando ele fala por esta vez, porque a gente vai ouvir tantas vezes aqui o Senhor falando, ó, seus pecados são perdoados, seus pecados são perdoados. Ó, Elder tal, os seus pecados são perdoados. O Senhor é assim, incansável, né? Assim, assim, não tem um limite, né, para o perdão. É ilimitado esse poder de perdoar que o Senhor tem, né, e de misericórdia. Então ele fala, por essa vez, os pecados de vocês são perdoados. Aí ele diz assim, ó, serei misericordioso convosco, pois a vós dei o reino. Aí ele fala uma coisa interessante aqui, ó. As chaves dos mistérios do reino não serão tiradas do meu servo Joseph Smith. Então, não adianta ficar reclamando dele, ficar criticando, apontando o dedo. Ele é o meu servo escolhido. E as chaves não vão ser tiradas dele. Então, pode parar de reclamar, porque ele é o profeta. Aí ele fala assim, ó. Enquanto ele viver, ele vai ser o meu servo aqui, né? Quem tem as chaves para esse trabalho que o Senhor designou. Aí ele fala aqui no 6, há os que, sem razão, procuram falhas nele. Então, um monte de gente procurando falhas. Mas aí, olha que interessante isso aqui, ó. O 7, contudo, ele pecou. Então, o que o Senhor fala assim, ó, vocês não estão achando falha, vocês estão procurando falha nele sem razão. Então, peraí, eu vou dar uma razão para vocês, ó. Então, pronto, querem uma razão para... Então, eu estou dizendo para ele pecou, né? Joseph Smith, ele não é perfeito. Ele pecou, acho muito bonitinho, né? A maneira como o Senhor fala aqui, né? Aos que sem razão procuram falha nele. Tá bom, então deixa eu dar uma falha. Deixa eu dar uma razão para vocês. Ó, ele pecou, mas... Adoro os mas, porém, contudo, todavia, né? Que o Senhor usa. Mas, em verdade, eu vos digo, eu, o Senhor, perdoo os pecados daqueles que confessam seus pecados perante mim e pedem perdão. Olha que o Senhor está falando. Tá, ele pecou, tá, vocês estão criticando, procurando razão, né? Muitos criticando sem razão. Então, eu conheço o meu servo, eu sei que ele não é perfeito, né? Ele pecou, mas eu, Senhor, perdoo aqueles que pedem perdão. Então, tá aí uma coisa que a gente aprende aqui, né? Que o Senhor, todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de perdão. Nós precisamos pedir perdão para o Senhor. Pedir que Ele nos perdoe. Então, tá aqui uma coisa que a gente deve fazer. Então, confessar nossos pecados diante do Senhor e pedir o seu perdão. Aí, ele continua aqui. Eu escrevi tanta coisa nessa aula, vocês me desculpem, vou ter que ficar lendo e voltando aqui. Mas ele vai lá no 9 e fala assim, portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Então, vocês têm um monte de... Além de todos os pecados que a gente tem, né? Se a gente não perdoar o nosso irmão, a gente ainda tem mais esse pecado.
Então, e tá o pecado maior em nós, se nós não perdoarmos. Então, o que o Senhor está falando aqui? Ó, tá, ele pecou? Vocês querem uma razão? Tá aqui, ele pecou. Mas eu perdoo. Sou eu que perdoo. Quem eu quero, ele vai falar. Vocês têm que perdoar todo mundo. Se vocês não perdoarem, vocês estão com um pecado maior. Então, vocês têm que perdoar uns aos outros, não tem jeito. É um mandamento. Aí ele diz assim: eu, o Senhor, perdoarei a quem deseja perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Então, eu pus aqui que o perdão é difícil, né? É um desafio que muitas e muitas vezes nós vamos precisar da ajuda do Senhor para conseguir perdoar. Né? Quantas vezes nós somos magoados, ofendidos e parece impossível perdoar a pessoa. E o Senhor está dizendo aqui no 9. Então, vocês têm que perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Eu perdoo quem eu quiser perdoar, mas vocês precisam perdoar todas as pessoas. Então, é muito comum a gente ouvir falar: eu perdoo, mas eu não esqueço. E interessante, às vezes a gente pode fazer o contrário, né? Às vezes o perdão quando nós somos ofendidos no começo de tudo, é uma coisa tão forte que a gente não consegue perdoar. Mas a gente pode tentar deixar de lado e esquecer. E a partir do momento que o tempo vai passando, a gente vai sendo capaz de trabalhar no perdão, né? E perdoar as pessoas. A gente não pode pagar ódio com ódio, raiva com raiva. E uma coisa que eu sempre gosto de pensar nessa coisa do não perdão, da raiva, da mágoa, como se fosse um câncer que precisa ser tratado lá no começo para não dar metástase, né? Ele precisa ser extirpado. Então é como um vírus que se a gente deixa lá, ele vai aumentando, vai infectando tudo, vai fazendo todo o corpo, né, parar de funcionar se a gente deixa ele lá, né, quieto. A gente está vendo isso acontecer com o corona, né? Então ele vai ganhando força e força. Então o perdão é mais ou menos assim, né? Quando a gente perdoa a pessoa, a gente consegue perdoar, a gente tira esse peso que a gente tem dentro do coração. E a gente ajuda a pessoa a também tirar o peso que ela está carregando. Então, é um bem mútuo. Tanto aquele que precisa ser perdoado, quanto aquele que perdoa, os dois são edificados. Acho que todo mundo já teve... Tem ninguém nessa vida que vai passar por essa vida sem sofrer desapontamentos, sem ter desafetos, sem sofrer tristezas por causa de alguma coisa que alguém fez. Então, algumas coisas são mais difíceis, outras são menores, mas o Senhor está dizendo aqui que precisamos perdoar, né? E precisamos da ajuda dele, muitas vezes, para conseguir perdoar as pessoas que nos ofenderam, né? E é interessante que ele fala, é a mesma coisa nós, quantas vezes nós precisamos de perdão? E a gente quer que o Senhor seja misericordioso conosco, mas nós não queremos perdoar a outra pessoa, né? Lembro daquela parábola do credor incompassivo, acho que chama. Credor, vou até ver se eu tenho aqui, que o Senhor ensina sobre aquele credor. Esse homem está devendo uma fortuna, né? Ele vai até o rei, tá aqui, ó, tá lá em Mateus 18, ele diz assim, ó, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis ajustar conta com seus servos. E começando a ajustar contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Isso era uma fortuna, não é uma fortuna. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga.
Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, que era nada, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. E aí o Senhor vai fazer a mesma coisa com ele. Então, muitas vezes a gente quer para nós, né, o perdão, mas nós não estamos dispostos a fazer o esforço para perdoar as outras pessoas. E o Senhor está dizendo aqui, ele vai explicar por quê. E a melhor resposta para isso está aqui no 11. E devíeis dizer em vosso coração, que julgue Deus entre mim e ti, e te recompense de acordo com teus feitos. O Senhor vai julgar e vai recompensar. Nós precisamos perdoar. E deixa que o Senhor faz a parte dele, né? E aí ele vai então sair agora do geral e vai passar para o específico. Então agora ele vai falar de pessoas. E ele vai começar falando ali no 15 do Ezra Booth e o Isaac Morley, que eram companheiros de missão. Eles saíram juntos para pregar lá no Missouri, o Senhor falando para eles: vocês vão a pé nesse caminho para poder, durante o caminho, ir pregando o evangelho. E o Ezra Booth não quis, ele queria chegar rápido, ele foi a cavalo para chegar rápido, antes de todo mundo. E não seguiu essa designação do Senhor. Então, ele reclamou o tempo todo de Joseph, ele realmente estava assim, não estava contribuindo nada ali, né? Estava agitando tudo. E ele chega em Kirtland já revoltado com Joseph. E o Senhor fala isso aqui. Então a gente vê bem isso, né? Tem que perdoar. Nós temos que perdoar todo mundo. Joseph tinha que perdoar todo esse povo, inclusive esse Ezra Booth aqui. Mas o Senhor perdoa quem Ele quer. Tanto que ele fala lá, ó, no 16, em seu coração procuravam o mal. Olha que coisa triste de ouvir, né? O Senhor falar. E eu, o Senhor, retive meu espírito. Condenaram como mal aquilo em que não havia mal. Então, o que eles fizeram? Durante esse trajeto deles lá, eles foram julgando as pessoas. E dizendo: isso aqui não tem jeito, não precisamos pregar aqui, não vamos parar de pregar aqui, porque aqui não vai ter jeito, esse povo não vai querer ouvir. Então, eles julgaram e seguiram viagem. E o Senhor diz aqui para eles, né? Eles condenaram como mal aquilo em que não havia mal. Contudo, perdoei meu servo Isaac Morley. Não fala aqui no Ezra Booth. Porque algumas semanas depois, Ezra Booth vai encabeçar uma turba, né? Ele vai falar mal do profeta, ele vai escrever sobre o profeta, vai agitar as pessoas a irem contra o profeta, vai ser responsável por um ataque ao profeta, onde vão jogar piche e pena nele. Vem desse irmão aqui, que tinha sido chamado como missionário, né? Estava ali e não aceitou. E não só não aceitou, como perseguiu a igreja. Então, o Senhor perdoa quem Ele quer. Mas de nós é perdoado, inclusive de Joseph, perdoar as barbaridades que esse Ezra Booth fez. Bom, continuando aqui, ele fala de alguns outros líderes, ele fala do Edward Partridge, eis que ele pecou e Satanás procura destruir-lhe a alma. Então, lembra que o Edward Partridge, quando eles estavam lá para comprar o terreno para o templo, o Senhor havia designado: o terreno do templo é esse aqui. E ele achava que, não, eu sou responsável por fazer as compras, tem lugar melhor, vamos procurar um lugar melhor. O Senhor dá uma chamadinha de atenção nele, né? E o Senhor, preocupado, dizendo: Satanás estava tentando destruir a alma dele. Então, ele está lá construindo Sião, né? Sião não é o puro de coração também? Então, se Satanás consegue destruir nossa alma, ele destrói Sião, a nossa Sião interna. E era isso que ele tá falando aqui.
E ele fala aqui de Sidney Gilbert, que vai para lá, vai ter a designação de ir para lá, tal. E aqui interessante que ele fala lá pro Frederick J. Williams, lá no 21. Ele fala para ele vender a fazenda dele, tal, mas ele deseja manter na terra de Kirtland uma posição firme pelo espaço de 5 anos. Então, ele diz assim, nos quais não derrubaria os iníquos, a fim de poder salvar alguns. Então, o Senhor está dando aqui um tempo, por 5 anos, nós vamos ficar aqui em Kirtland, para ver se a gente consegue salvar mais algumas pessoas. Estava todo mundo, claro, querendo ir para Sião, né? E o Senhor fala, não, nós vamos ficar aqui ainda, uns 5 anos. Aí ele diz assim, e depois disso, eu, o Senhor, não considerarei culpado qualquer que vá à terra de Sião, com o coração aberto, pois eu, o Senhor, exijo o coração dos filhos dos homens. É isso que o Senhor quer dos seus filhos. Nosso coração, Ele quer que o nosso coração seja dele, né? E então aqui ele está falando, dando essa instrução, que eles vão ficar ali e tudo. Quando passar esse tempo, daí todo mundo vai para lá, mas tem que ir para lá com o coração voltado para o Senhor. Primeiro que o Senhor sabia o que eles iam enfrentar lá, né? Então, aqueles que não tivessem o coração dado ao Senhor, não iam aguentar as perseguições que eles vão sofrer lá no Missouri. Mas aí o Senhor vai falar sobre dízimo, nós não vamos falar sobre isso agora. Na sessão 119, quando a gente estudar, a gente vai falar sobre dízimo, que é quando o Senhor estabelece realmente como vai ser, os 10%, tudo jeitinho. Mas o Senhor fala uma coisa aqui, que o presente dia, né, se chama hoje. Então, hoje é o dia de trabalho, porque amanhã o Senhor vem. E é um dia de sacrifício. O Senhor precisa de sacrifício. E qual é o sacrifício que o Senhor quer? Ele quer o sacrifício do nosso coração. Ele fala lá que é uma das escrituras minhas favoritas, lá no 33 e 34. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nesses últimos dias. Essa escritura é maravilhosa. Então, não vos canseis de fazer o bem. Eu sempre leio essa escritura pensando assim, não é fácil fazer o bem. Fazer o bem exige esforço, cansa a gente fazer o bem. Por isso que eles falam, não vos canseis, continua firme, né? Não canse de fazer o bem, continua firme, né? E de pequenas coisas provém as grandes. Então, o Senhor não quer assim tudo grande, Ele quer o nosso esforço diário, né? As pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, voltadas para Ele, o nosso coração voltado para Ele. Então, Ele quer uma mente, eu adoro isso, o coração, uma mente solícita. Quando a gente pensa numa pessoa solícita, né? É aquela pessoa que está pronta, está ali, está sempre pronta, preparada para atender, para fazer. Isso é uma pessoa solícita, que está pronta para ajudar, para fazer o que precisa ser feito. E é isso que o Senhor pede de nós. Um coração e uma mente prontos para servir, prontos para ajudar, prontos para seguir, para ser obediente, para guardar os mandamentos. De pequenas coisas. Eu assisti essa semana, sabe esses TEDs, né, aquelas palestras curtinhas? Era um rapaz falando sobre o desafio dos 30 dias que ele fez. Então, ele fez uma meta ele pegou algumas coisas que ele sempre quis tentar fazer e sempre postergou, sempre deixou para depois. E ele fez uma meta de, por 30 dias, fazer aquilo, né, sem quebrar a sequência. Então, ele escolheu algumas coisas, uma era uma fotografia por dia, a outra era, ao invés de ir para o trabalho de carro e de bicicleta, 30 dias, e ele foi fazendo. E ele diz lá no fim que depois, quando ele continuou fazendo, né, muitas coisas que ele alcançou depois foram em consequência desses 30 dias que ele fez, que acabaram se tornando um hábito. Mas ele faz um comentário muito interessante, ele fala,
Coisas grandes assim são muito legais de você fazer, mas elas não duram. O que dura são as pequenas coisas. Então, as pequenas coisas que ele fez durante esses 30 dias, elas se tornaram um hábito. Então, é mais ou menos isso que o Senhor fala. São as pequenas coisas que a gente faz que trazem as grandes coisas. Então, eu quero ter o hábito de ler a Escritura. Então, eu vou ler 30 dias, sem parar, né? Não vou quebrar esses 30 dias. E para que aquilo se torne um hábito, né? Eu achei essa palestra dele muito boa. Eu acho que vem muito com isso aqui. Então, de pequenas coisas vêm as grandes. É a minha obediência a pequenas coisas que vão me trazer grandes bênçãos. E é isso que ele fala. Então, o que o Senhor está falando? Nós vamos construir Sião. Não é para ir agora, nós vamos ficar aqui mais uns 5 anos, depois todo mundo pode ir, mas quando forem, precisam ter o coração voltado para o Senhor. Nosso coração tem que ser dado para o Senhor, é o que Ele exige de nós. Um coração e uma mente solícita, para que a gente possa construir Sião. E Ele estava ensinando tudo isso. Como é que a gente constrói Sião? Como é que Sião pode ser estabelecida? Sião é um lugar onde as pessoas se perdoam umas às outras, né? Onde há sacrifício umas pelas outras. Isso é Sião. Então, Satanás vai tentar destruir isso, mas isso é Sião. Ai, adoro essa sessão, irmãos. Então, vamos continuar agora. A sessão 65. A sessão 65 aqui fala sobre oração. E ele começa de novo com escutai, né? Escutai. É muito lindo isso aqui. Ele fala, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aí ele diz lá no 3, sim, uma voz clamando, preparai o caminho do Senhor, preparai a ceia do Cordeiro, aprontai-vos para o esposo. Eu fiquei pensando nisso aqui, essa grande ceia, né, que vai ser a volta do Salvador, onde nós vamos poder sentar com Ele. Ele já falou sobre isso um pouco antes, né, desse sacramento que nós vamos poder tomar quando o Salvador voltar, essa ceia que vai ser feita com a presença do Salvador, ele sendo o esposo e nós, a igreja, a noiva. Como é que, aí ele fala assim, ó, aprontai-vos para o esposo. Como é que uma noiva se apronta no dia do casamento dela? Ela faz o melhor que ela pode, né? Ela vai linda, o melhor vestido que ela pode conseguir, ela se arruma e vai maravilhosa para poder encontrar o esposo. E é isso que o Senhor está dizendo. Se preparem para encontrar o esposo. Como é que eu posso me preparar para encontrar o esposo? Né? Como eu posso estar linda, né? Tendo um coração e uma mente solícita, né? Sendo obediente, fazendo essas pequenas coisas certas, né? Para que eu possa estar pronta para quando o Salvador voltar. E tá nessa ceia aqui dele. Aí ele termina dizendo assim, invocai o Senhor para que seu reino siga pela terra e seus habitantes recebam-no e estejam preparados para os dias que virão. Então, nós somos o comitê de recepção do Salvador aqui, né? Nós, não sei quando ele volta, mas nós, a próxima geração, nossos filhos ou netos, são o comitê de recepção, vão ser eles que vão receber o Salvador quando o Salvador voltar. Então, precisam estar prontos, né? Prontos para recebê-lo, né? Para essa ceia do Senhor. E, para terminar, nós vamos lá na sessão 66. Então, falar rapidinho sobre esse irmão aqui, o William A. McLellin. Esse irmão, ele fez parte do primeiro Quórum dos 12. Ele foi membro original do primeiro Quórum dos 12. Ele ficou muito pouco tempo na igreja. Em 1838, ele saiu da igreja, né? E nunca mais voltou. Foram várias tentativas da igreja lá já em Salt Lake para que ele voltasse e ele não aceitou, nunca quis voltar, né? Mas é interessante isso. Essa sessão, ela acontece. Ele teve uma experiência com Joseph, esse Elder McLaren. Eles estavam andando e ele torceu o tornozelo quando ele pisou em falso num tronco e machucou muito o tornozelo, estava assim, muito machucado.
e ele pede para que Joseph dê uma bênção e cure ele. E Joseph faz. Joseph coloca as mãos sobre o tornozelo dele, dá uma bênção e ele é curado. Ele fica com dor ainda, mas o tornozelo dele é curado. Então foi um milagre que ele viu. Agora, nessa ocasião, ele tinha algumas dúvidas. Ele tinha 5 perguntas que ele queria fazer para o Senhor, mas ele não falou para Joseph. Então ele chegou para Joseph e pediu para que Joseph desse perguntasse para o Senhor, que o Senhor desse uma bênção nele, para que ele soubesse a vontade do Senhor, mas querendo resposta para aquelas 5 perguntas que ele tinha. E o Senhor responde as 5 perguntas. Nós não sabemos quais são as 5 perguntas, mas pelas coisas que estão escritas aqui, a gente pode deduzir o que ele estava perguntando. Então, a gente vai só ver rapidinho aqui. Ele fala assim, ó, lá no versículo 2, em verdade eu te digo, então nessa época aqui, esse McLaren, ele estava muito firme, tá? Ele era bem firme na igreja. Bem-aventurado és tu por receberes meu convênio eterno. Sim, a plenitude do meu evangelho é enviado aos filhos dos homens para que tenham vida e tornem-se participantes das glórias que serão reveladas nos últimos dias. Então, provavelmente uma pergunta era, esse trabalho é realmente do Senhor? É um trabalho verdadeiro? Então, está aqui a resposta. A outra, no 3, ele fala assim, é verdade te digo que estás limpo, mas não de todo. Arrepende-te, portanto, das coisas que não são agradáveis à minha vista, diz o Senhor. Então, provavelmente a pergunta dele é, como é que está a minha situação perante o Senhor? E o Senhor diz, olha, você está indo bem, mas você tem que se arrepender, não está todo bem. Né? Tem uns pontinhos aí que você tem que resolver. Próximo, ele fala lá no 4. E agora, em verdade, eu, Senhor, mostrar-te-ei o desejo em relação a ti, ou seja, qual é a minha vontade em relação a ti. Então, provavelmente a pergunta é, o que o Senhor espera de mim? Qual é a minha missão aqui? E o Senhor dá a missão, que ele vai fazer, quem vai ser o companheiro dele, que vai ser o Samuel Smith, que vai ser designado para ser o companheiro, onde ele vai lá para as terras do leste, vai prestar testemunho, é isso que ele vai fazer. A próxima pergunta, está lá no 9, que ele fala, impõe as mãos sobre os doentes e recuperar-se-ão. Não regresses até que eu, Senhor, te ordene. Ser paciente na aflição, pede, receberás, bate, ser-te aberto. Provavelmente tinha alguma coisa a ver com o milagre da cura lá do tornozelo dele. Né? Talvez ele quisesse saber, será que eu vou ser capaz de, assim como Joseph, impor minhas mãos sobre alguém e curá-lo? E o Senhor está dizendo aqui, impõe as mãos sobre os doentes e recuperar-se-ão. E a outra está lá no 10. Procura não te embaraçar, abandona toda iniquidade, não cometas adultério, tentação que te tenha afligido. Então, McClellan era viúvo e o Senhor estava preocupado, né? Provavelmente ele pergunta, o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Estou viúvo, o que eu faço com a minha vida? E o Senhor está dizendo, cuidado, né? Com o adultério, cuidado com a iniquidade. Então, as respostas foram todas dadas nessa sessão. Joseph não sabia, né, que ele tinha pedido isso para o Senhor. Mas aí o Senhor termina ali. Obedece essas palavras, pois são verdadeiras e fiéis, e magnificarás teu ofício, e impelirás muita gente a Sião, com cânticos de eterna alegria sobre suas cabeças. Então, vai pregar o evangelho, mas pega com alegria, que as pessoas possam ver quão bom é o evangelho, né? Quantas bênçãos eles podem receber por fazerem parte do evangelho. Então, vai, abençoa essas pessoas, ensina para que elas possam ter essa alegria, né, o conhecimento de tudo isso. E assim, então, a gente termina nosso resumo da semana de Doutrina e Convênios, 64 a 66. Então, lembrando isso, a gente tem que perdoar todas as pessoas, né? Deixa que o Senhor julgue e recompensa as pessoas, mas nós precisamos perdoar todo mundo. E também, né, de não nos cansar de fazer o bem. De pequenas coisas vêm as grandes. E o Senhor exige de nós todo o nosso coração. Né? Uma mente e um coração solícito, prontos para obedecer, seguir e fazer a vontade do Senhor. É isso aqui. Então, esse é o nosso resumo. Um abraço para todo mundo. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.